Olá pessoal, boa tarde. Som e imagem tá ok? Dá um retorno se tiver som e imagem ok. A gente começar a nossa live. Ok. Boa tarde. Sou o professor Wilson Cândido, terapeuta ocupacional, professor universitário, escritor, autor do livro Autismo Azul de Todas as Cores, diretor e coordenador da Mais Estímulos e coordenador de pós-graduação no Polo Colégio Pia Marta Montese, onde funcionamos com turmas de pós-graduação e com cursos de formação. Nossa live de hoje é para falarmos sobre neuroplasticidade e ludicidade, uma temática cada vez mais interessante quando a gente fala de aprendizagem, de habilitação, de reabilitação, a partir dos estímulos que são funcionais, né, para esse cérebro que precisa de ferramentas externas, enquanto estimulação, para garantir a possibilidade de compensação ou de plasticidade neural ou de neuroplasticidade. A gente entende como neuroplasticidade a capacidade do nosso sistema nervoso central para adaptar-se às diversas mudanças ou nas condições do ambiente e que ocorrem gradativamente no dia a dia de cada um de nós, independente do espaço onde a gente esteja. Então, essa neuroplasticidade, essa capacidade de se recompor, de se regenerar, é uma recorrente cada vez mais necessária para que nós, profissionais da saúde, da educação, entendamos que os estímulos que a gente oferece, as ferramentas de intervenção que a gente propõe, faz com que esse processo de compensação cerebral ou de estimulação gere novas redes neurais que garantam aí melhor funcionalidade desse cérebro, seja de cérebro de pessoas que nasceram com algum prejuízo nesse funcionamento cerebral, ou seja, situações de pessoas que ao longo da vida, em função de um trauma ou de qualquer outra condição, possam ter sido prejudicadas enquanto áreas cerebrais que precisam ir do processo de reabilitação. Então, quando falamos de neuroplasticidade, estamos falando também de desenvolvimento, de adaptação e de aprendizado, que a gente realiza todos os dias, a todo momento, conforme a interação que temos nos espaços diversos aos estímulos que são importantes a esse processo. Entendendo que nosso sistema nervoso ele está preparado o tempo inteiro para se modificar. E essa modificação ela irá acontecer conforme as nossas vivências, conforme as nossas necessidades e principalmente conforme os estímulos a que estamos submetidos nos ambientes onde a gente se encontra. O Vitor da Fonseca defende uma ideia importantíssima que é o aprendizado a partir de um perfeito funcionamento, de uma perfeita integridade neurobiológica, mas acima de tudo, que essa integridade neurobiológica ela também seja oportunizada por um ambiente ou um contexto social facilitador. A gente entende que quando nascemos de forma neurotípica, sem nenhum prejuízo no funcionamento cerebral, a gente espera que o meio seja propício ao processo de estimulação, que o meio nos forneça ferramentas necessárias para que isso possa acontecer dentro daquilo que é considerado funcional enquanto desenvolvimento de uma criança. Quando uma criança nasce com um problema nesse funcionamento cerebral, mesmo que não seja perceptível aos exames que são solicitados, esse contexto social ele deve ser cada vez mais facilitador. Ele precisa ser estimulante, ele precisa garantir acesso aos diversos e importantes estímulos, ele precisa ser estruturado para atender às demandas de cada dificuldade que esses transtornos podem trazer. E a gente está falando aqui, quando fala de neuroplasticidade, também dos transtornos do neurodesenvolvimento, que a gente já entendeu de 2013 para cá, que esse grupo de um capítulo especial lá do DSM-5, chamado Transtornos do Neurodesenvolvimento, que o CID-11 vai chamar de distúrbios do desenvolvimento neurológico, ele está associado aí a autismo, ao TDAH,
aos transtornos específicos da aprendizagem, aos transtornos da comunicação, aos transtornos motores, aos transtornos do desenvolvimento intelectual, que a gente conhece como deficiência intelectual, e aqueles transtornos que podem acontecer ao longo da vida de qualquer sujeito, né, que não foram percebidos ou que neurologicamente falando estávamos bem, mas algum contexto qualquer pode apresentar, né, prejuízos ao longo da vida. Então são aqueles transtornos que necessitam de estimulações cognitivas que garantam aí esse processo que a gente está conversando hoje sobre a neuroplasticidade. Também é essa neuroplasticidade, essa capacidade que o nosso sistema nervoso tem de compensar, de se recompor, de se remodelar, que permite que esse cérebro seja maleável. Portanto, a gente vai dizer que no nosso cérebro ele está aberto o tempo inteiro a mudanças, porque ele é propício a essas mudanças. É um músculo que precisa de exercício, que precisa de estímulo, para que as redes neurais que garantem as trocas de informações entre os neurônios possam cada vez mais funcionar bem, para que essas informações que chegam pelas vias sensoriais, que são recebidas pelo cérebro, que são captadas por cada região sensorial específica, possa ser transformada em impulsos nervosos que gerem respostas de ordem linguística, motora ou comportamental. Então, a neuroplasticidade, ela permite que o nosso cérebro seja maleável ao ponto de compensar lesões ou traumas que podem ser sofridos pelo indivíduo ao longo de sua vida. Então, quando a gente fala de neuroplasticidade, a gente não tem como não se reportar ao processo de aprendizagem. Entendendo que quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de cognição, que é a nossa capacidade de aprender a partir do uso das nossas vias sensoriais. A gente aprendeu que, ao longo dos últimos tempos, que esses processos sensoriais, que estão prejudicados em alguns transtornos e menos prejudicados em outros, mas eles são extremamente necessários para que a gente se adapte ao meio, seja adaptável a qualquer ambiente, que a gente se modifique em função desses estímulos e que a gente consiga regular-se comportamentalmente falando para dar respostas adequadas a esse meio e a esses estímulos. Então, a neuroplasticidade e a aprendizagem, elas estão diretamente relacionadas, né? E aí vem uma pergunta que é interessante. Você sabe o que acontece no nosso cérebro quando a gente aprende? Você sabe qual o exercício que a gente faz ao pegar um lápis, pegar um papel e escrever nesse papel? É uma pergunta bem interessante porque a gente acha, enquanto educador, enquanto profissional de atendimento, que para uma criança pegar no lápis e escrever ou fazer um rabisco no papel é uma ação simples. E não é uma ação tão simples. É uma ação extremamente complexa. Quando a gente solicita isso de uma criança neurotípica, ela dá uma resposta rápida, porque a gente supõe que não exista prejuízos que impeça essa ação. Mas para uma criança com prejuízos nesse funcionamento cerebral, com prejuízos nessas áreas importantes que a gente está defendendo, né, como necessárias ao processo de aprender a partir desse cérebro em perfeita harmonia, solicitar que ela pegue um lápis e escreva é um exercício mais complexo do que a gente possa imaginar. Inclusive, existem pesquisas que apontam que pessoas que têm o hábito de escrever com mais frequência, elas têm uma capacidade de inteligência muito maior do que as nossas, que passamos a fazer mais uso do computador para digitar do que desse exercício com o lápis ou a caneta. Então, vamos pensar nesse exercício de pegar o lápis e escrever como uma ação complexa. Eu tenho que coordenar o olho com o movimento da mão para alcançar o lápis. Eu tenho que aplicar nesse lápis uma força que não pode ser em excesso, porque vai rasgar o papel, mas que também não pode ser tão fraca que não vai tirar tinta para escrever. Eu tenho que coordenar o movimento da esquerda para a direita, entendendo que é direcionalidade. Eu tenho que entender que no papel esse processo se dá enquanto escrita da esquerda para a direita. Eu tenho que respeitar a margem e o espaço desse papel. Eu tenho que pensar, olhar e escrever, coordenar pensamento, olho e mão durante a execução desse movimento no papel. Eu tenho que me conter ao fazer pressão nesse lápis, respeitando a sensorialidade tátil.
eu tenho que dividir a minha atenção entre o que eu estou fazendo e um outro estímulo que está sendo oferecido paralelo a essa ação de escrever. Eu tenho que coordenar toda uma organização para não sobrepor as letras, não sobrepor as palavras, dando espaço entre as letras dentro de uma palavra, dando espaço entre as palavras para compor uma frase, formar um texto. Então, é uma ação extremamente complexa que requer de nós o entendimento de que algumas das nossas crianças, adolescentes com dificuldades nesse contexto neural podem ter essa dificuldade. Daí surgem adaptadores de lápis que engrossam o lápis, que posicionam o lápis na mão, que a criança ainda não tem uma apreensão adequada para esse processo. Então, tudo isso está dentro do processo de estimulação que também gera possibilidade neural, que é o que a gente está chamando hoje de compensação, modificação, adaptação, remodelação, que é a neuroplasticidade cerebral. Quando adquirimos um novo aprendizado, o nosso cérebro fica encarregado de fazer o armazenamento desse novo saber. Mas também quando a gente se depara com um saber já existente, tão defendido por Piaget, mesmo numa época em que não se falava de neurociência, a gente também transforma saberes em novos saberes. Quando Piaget falava sobre acomodação, assimilação, desequilibração, ele estava dizendo que a gente a todo momento está transformando saberes já existentes, reformulando esses saberes, e está também gerando novos saberes. Então a gente aprende o tempo inteiro e a vida inteira. Mas existe um ponto crítico nesse aprender a vida inteira. A gente tem um poder muito maior de aprendizado nos primeiros 7 anos de vida, que a gente vai já falar sobre esse momento chamado de janelas de oportunidade. Então, quando a gente armazena essa nova informação, a gente está utilizando aí do córtex pré-frontal, essa região da frente da testa, quando fazemos esse armazenamento num tipo de memória chamado memória operacional, que é aquela memória de curto prazo, onde você precisa guardar essa informação para usar em momento logo a seguir, tá? É a memória de trabalho ou memória operacional. Dessa forma, novas vivências, novos conhecimentos fazem com que o nosso cérebro crie o tempo inteiro vias neurais, estimule vias neurais que estão preguiçosas, que não estão funcionando tão bem, elimine vias neurais que não estão servindo, não estão sendo usadas, que é a chamada poda neural, que acontece a vida inteira e as mais importantes se dar no processo da infância. Por isso que a gente tem aí algumas famílias de pessoas com autismo, por exemplo, se questionando por que uma criança vinha se desenvolvendo bem, vinha adquirindo todo o desenvolvimento natural de uma criança, falava, socializava, interagia, correspondia à atenção do outro e de repente passou a regredir. Uma das possíveis explicações é essa poda neural em prejuízo, dando aí a possibilidade da criança, em vez de ampliar, ela estagnar ou regredir ou involuir nesse processo que ela vinha até então conquistando. Então, entendendo aqui que a cada aprendizado ou vivência que nos são enriquecedoras, essa comunicação entre os neurônios vai ficando cada vez mais forte e mais precisa. E aí, antes de continuarmos a falar sobre neuroplasticidade, algumas dicas importantes para a gente aprender. 3 dicas importantes. Adquirir novos conhecimentos, buscar um aprendizado novo, sempre que necessário, aprender uma nova língua, fazer uma atividade diferente. O importante é que a gente esteja, de alguma forma, absorvendo novos saberes, novos aprendizados. Saia do modo automático. É importante que a gente tente mudar, pelo menos, algum aspecto da rotina que a gente habitualmente faz, todos os dias do mesmo jeito. Isso instiga a mente a produzir novos caminhos, novas flexibilizações. E quando estiver buscando por uma construção qualquer de um novo saber, ou um momento que requer de você mais concentração e atenção para esse novo saber, eliminar o que a gente chama de distratores. Aquilo que pode tirar sua atenção e prejudicar o seu processo de captação ou de abstração daquilo que é necessário naquele momento. Essa é uma dica que serve para professores de sala de aula quando se deparam com alunos com TDAH, com autistas com TDAH, que qualquer elemento que chame a atenção, além daquela atenção
que ele merece ter naquele momento da escola, da aula, faz com que ele perca o foco atencional. Então, esse prejuízo na capacidade de selecionar o estímulo, de sustentar a atenção, né, concentrada naquilo que é necessário e de dividir a atenção quando necessário em alguns momentos, as pessoas com TDAH e alguns autistas com TDAH podem ter em maior prejuízo, daí a importância de estratégias educacionais que não atrapalhem esse processo cada vez mais, já que isso já se apresenta como uma constante nas pessoas com esse quadro diagnóstico. Isso também serve lá para o nosso atendimento clínico, que a gente tenha cuidado com os excessos de informações ou de recursos lúdicos em frente à criança durante o processo de atendimento, porque faz com que ela tenha dificuldade em filtrar a sua atenção, o seu olhar para um único recurso que vai ser usado, deixando de lado os outros. Então, de preferência, que ela fique de costa para aquela estante de jogo, que ela fique virada para um espaço onde não tenha tantos distratores que venha a prejudicá-la nesse processo que requer, né, esse filtrar dos estímulos, essa deleção dos estímulos irrelevantes e um centrar-se com maior produtividade naquele momento que demanda essa necessidade, tá? Aprendizagem, experiência e ambiente. As mudanças que podemos fazer nos caminhos percorridos pelo nosso cérebro são frutos das nossas vivências. Por isso que algumas pessoas tentam fazer alguma coisa diferente todos os dias. No caso do autista, é importante avisar, porque há uma rigidez mental para essas mudanças ou para essas novas situações. E aí a gente entende que a aprendizagem e as experiências que a gente vive todos os dias moldam as nossas percepções, né? Os nossos hábitos, as nossas emoções, que também são fundamentais para o processo de neuroplasticidade. Quando eu falar de neuroplasticidade, de cérebro, eu estou falando o tempo inteiro de senso-percepção, atenção, memória, flexibilidade mental, cognição, movimento, postura, equilíbrio, fala, comunicação, linguagem, né? Todo esse processo, emoção, afetividade, regulação emocional, sexualidade, tudo isso se dá em diversas áreas cerebrais, que a gente mais tarde vai falar, que estão compondo o que a gente chama hoje de cérebro social. Uma condição que nos dá a capacidade de ser adaptado dependendo do ambiente, do espaço, da cultura, né, do local onde a gente esteja inserido, se ajustando, se modelando de acordo com cada espaço. Isso acontece o tempo inteiro e essa neuroplasticidade se dá também nesse processo. Então, tudo isso ocorre dentro de ambientes diversos nos quais estamos inseridos. A escola tem um poder de promoção para essa neuroplasticidade nas nossas crianças com deficiência de forma excepcional. Os atendimentos propõem essas mudanças que geram possibilidades, né, de neuroplasticidade cerebral o tempo inteiro. A família, quando se propõe a criar estratégias, a estimular situações importantes em casa, também está propondo neuroplasticidade. É por isso que a neuroplasticidade ela depende de um conjunto de fatores que abrange não só as experiências, mas o contexto em que essas experiências acontecem, tá? Aprendizagem gera novos comportamentos. Aprendizagem pressupõe-se neuroplasticidade, o sujeito em interação com o ambiente, recebendo propostas de estímulos diferentes. Novos comportamentos propõem reorganização cerebral, um cérebro em constante transformação durante todo o nosso ciclo de vida. E isso acontece o tempo inteiro, independente da idade em que a gente se encontra, tá? Até os 7 anos de idade, nós defendemos uma situação importante que é a janela de oportunidade ou janelas de oportunidade. O que elas significam? Janelas de oportunidade significa dizer que até os 7 anos de idade, uma criança nessa faixa etária, ela tem muito mais aberturas para receber os estímulos que o meio propõe e assim transformar esses estímulos em impulsos nervosos que vão ser transformados aí em saberes, em aprendizagens, em capacidades de modelação ou remodelação desse cérebro. Conforme o tempo vai passando, as janelas vão se fechando. A gente aprende a vida inteira, mas não com tanta intensidade, com tanta facilidade quanto nesses primeiros 7 anos de vida.
Por isso a grande importância do processo de estimulação precoce acontecer pelo menos até os 2 anos e meio, 3 anos de vida. Essa estimulação precoce quer dizer que eu necessito, mesmo que eu não tenha nenhuma dificuldade, nenhum transtorno, nenhuma deficiência, eu preciso de ambientes que sejam estimulantes. E quando eu tenho um transtorno, uma dificuldade ou um prejuízo qualquer ligado a esse perfeito funcionamento cerebral, esse ambiente precisa ser cada vez mais estimulante, porque agora eu preciso correr contra o tempo em relação a uma criança neurotípica, uma criança que não nasceu com prejuízo algum nesse contexto cerebral. Então, a estimulação precoce ela é necessária. Por isso a gente defende a detecção precoce de alguns transtornos, especialmente esses transtornos voltados ao neurodesenvolvimento, o encaminhamento precoce para os serviços de estimulação multidisciplinar e a estimulação propriamente dita, que quanto mais cedo acontece, mais possibilidades por conta das janelas de oportunidade estarem ali abertas, mais possibilidade a criança tem de evoluir. Quanto mais tarde a criança inicia esse processo de estimulação, menos chance ela vai ter de conquistar o que ela conquistaria com mais facilidade até os 7 anos de idade. Então, nesse contexto, a estimulação precoce ela garante que crianças com atraso no neurodesenvolvimento tenha esse processo de remodelação cerebral, de mudanças de padrões cerebrais ou de melhora nesse padrão cerebral cada vez mais funcional, tá? Tem alguém aqui dizendo que a internet está ruim. A minha está funcionando normal aqui. Ok? Bom, a gente falou de cérebro social e as suas importantes áreas. Quando a gente fala de cérebro social, a gente fala de córtex pré-frontal, que faz o que a gente chama de função executiva, que é o controle de atenção, capacidade de planejamento e de resolução de problemas, capacidade de flexibilidade mental, capacidade de guardar informações a curto prazo, que é a memória operacional ou memória de trabalho, e a nossa capacidade de controle inibitório. Além do córtex pré-frontal, que fazem parte hoje desse conjunto chamado cérebro social, a gente tem a amígdala, que é um pontinho no centro do cérebro que regula as nossas emoções, nossa afetividade, nossa sexualidade, tudo aquilo ligado aos nossos comportamentos afetivos, de expressar e de receber expressões de afeto. Temos o corpo caloso, que é quem recebe todas as informações que chegam pelas nossas vias sensoriais: visão, audição, olfato, paladar, tato, sentido vestibular, sentido proprioceptivo, sinestésico, interoceptivo, esteroceptivo, termoceptivo, nociceptivo. Essas informações chegam pelas vias sensoriais e o corpo caloso comunica essas informações entre os dois hemisférios, direito e esquerdo. Essa comunicação faz com que o processamento da informação aconteça, né, onde se vai buscar na memória alguma informação acerca dessa informação que chegou para fazer um comparativo e assim se dê de forma coerente uma resposta linguística, motora ou comportamental. Dentro do cérebro social nós temos o cerebelo, que fica atrás da cabeça e que é responsável pela regulação das nossas posturas, movimento, equilíbrio, cognição e memória, porque ele também participa junto com outras áreas cerebrais e também participa do processo de articulação, tão importante para que a gente desenvolva a capacidade de falar, essa ação mecânica de fala, né? Essa reprodução. Tá? E o quinto elemento importante são os neurônios espelhos, que faz com que o bebê imite o que as pessoas adultas fazem para ele, como dar tchau, piscar os olhos, fazer caretas, chamar, sorrir. A imitação mecânica, sem compreensão. E mais tarde, conforme a criança vai amadurecendo, esses neurônios espelhos vão transformando essas ações mecânicas em algo com mais significado, que é o que a gente chama de primeira forma de comunicação, né, que a criança tem, que é a imitação social, e posteriormente o processo de metacognição e de comunicação não verbal, que é a compreensão dos significados das expressões corporais, dos gestos, das mímicas, né, a comunicação sem que haja necessidade de se falar,
propriamente dito nesse contexto, para que eu entenda alguns significados. Que a gente já sabe que esses 5 elementos estão em prejuízo no autista, alguns em prejuízo maior no TDAH, outros em prejuízo na deficiência intelectual, né? Nos transtornos específicos da aprendizagem. E aí, mais uma vez, voltando ao que a gente começou a falar sobre neuroplasticidade, demandando de nós, terapeutas, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, psicólogos, psicomotricistas, equipes multidisciplinares com profissões diversas, os estímulos necessários para que esse cérebro remodele-se, né, e busque novas formas de trocas neurais, garantindo aí superação de algumas dessas dificuldades e a melhor ou o maior funcionamento desse sujeito enquanto vida adaptativa e autônoma. Então, esse cérebro social, ele é importante para que nós nos tornemos sujeitos adaptáveis ao meio, independente de como esse meio, né, aconteça ou culturalmente se apresente. Então, nesse sentido do atendimento e da intervenção, seja em sala de aula ou seja no atendimento, a melhor e mais rica ferramenta que a gente utiliza é o lúdico, a ludicidade, o brincar, esse jogo que acontece de forma despretensiosa entre as crianças, porque faz parte do universo infantil, mas que nesse sentido do processo de intervenção, ele é o elemento de mediação entre você, profissional, e a criança, adolescente ou adulto que precisa ser trabalhado para que essa remodelação aconteça. Então, tudo isso faz com que esse cérebro social, que a gente acabou de falar, seja acionado, motivado, para também motivar o que a gente chama hoje de sistema límbico, ou em outras palavras, sistema motivacional. Quando a gente se sente atraído, quando é prazeroso estar ali, quando a ação tem um poder de atração para você muito maior, a sua motivação em querer superar as dificuldades, em querer aprender, ela acontece com muito mais força. O primeiro passo para a cura é a vontade de ser curado. O primeiro passo para aprender é o prazer de estar no processo de construção para esse aprender. E para isso a mediação se faz extremamente necessária. Então, brincar, nesse sentido, ele é uma representação simbólica de tudo que a criança vê no contexto social. E ao fazer essa brincadeira espontânea, ela vai fazer com que a criança consiga internalizar cada função das profissões, dos ambientes em que ela vê no contexto social quando ela reproduz na brincadeira. Ela reproduz inicialmente sem entender, muitas vezes, o significado, e mais tarde ela entende como o mundo funciona. E aí a gente sabe que algumas crianças com transtornos não possuem uma boa funcionalidade nesse brincar, como autistas que não têm um brincar muito funcional. E aí entra a nossa necessidade de investir nesse brincar, de insistir nessa brincadeira, de entrar na brincadeira da criança, de criar possibilidades durante o processo de envolvimento da criança com o jogo, com o lúdico, para promover por essa brincadeira o que eu acho necessário para que essa remodelagem, essa neuroplasticidade de fato aconteça. Então, essas áreas cerebrais importantes de serem estimuladas compõem o que a gente citou como cérebro social. Estimulações multidisciplinares promovem, sim, neuroplasticidade cerebral, e é importante, quando a gente vai propor esses recursos lúdicos, a gente entenda o porquê que está propondo, qual o sentido da brincadeira, por que eu estou usando esse jogo, qual a representação que esse jogo tem para essa dificuldade que eu observei nessa criança, adolescente ou adulto. Quando eu faço essa investigação lá na avaliação, descobrindo dificuldades, mas identificando capacidades, meu processo de intervenção por esse lúdico, enquanto proposta de neuroplasticidade, ele tem um outro significado. E só uma dica: comece sempre por aquilo que a criança, adolescente ou adulto já sabe. Quando você vai partindo desse processo de intervenção por aquilo que o outro já sabe, esse sentimento de saber fazer ou conseguir fazer ou de ser exitoso nesse fazer faz com que esse sistema motivacional ou límbico instigue você a cada vez mais querer superar essas dificuldades. Quando você começa por aquilo que é mais difícil, que tem a dificuldade de fato naquele sujeito, você já pode gerar um sentimento de frustração e de desistência. Tá? É importante entender nesse sentido. Tá?
cada área profissional defende a sua atuação dentro desse contexto da neuroplasticidade, dependendo de qual objetivo que você tem, né? Seja terapêutico, fonoaudiológico, pedagógico, psicológico, independente da área que você trabalha, ok? Neuroplasticidade ou plasticidade neuronal, como já falamos, é a nossa capacidade que o cérebro possui para adaptar-se às mudanças a partir desse perfeito funcionamento do sistema nervoso. Então, é uma habilidade que o nosso cérebro tem de reorganizar os neurônios ou os circuitos neurais, moldando-se a níveis estruturais por meio de aprendizagem, de vivências e de experimentação. Essa capacidade de recomposição ou de remodelação, ela permite aí que os neurônios se regenerem e que sejam criadas novas conexões sinápticas que vão favorecer aí a comunicação entre os neurônios. De forma simples, é o que permite que o nosso cérebro seja adaptável a mudanças, atuando aí de forma maleável a cada estímulo que recebe propondo essa mudança. Essa remodelação, ela é feita por meio de um trabalho que envolve pensamentos, vivências, emoções, comportamentos, necessidades pessoais, interesses pessoais, motivações pessoais e também o ambiente no qual estamos inseridos todos os dias. Quanto mais estimulante for o ambiente, mais propenso a novas possibilidades de mudanças neurais a gente tem. Por meio de todos esses fatores, essa plasticidade ou neuroplasticidade permite que novas ligações aconteçam entre os neurônios, que a gente chama de sinapses. Sejam estabelecidas de fato essas novas trocas de informação, alterando completamente a rede de conexões. Essa capacidade que a gente tem, cada um de nós tem, né, de se remodelar e de se transformar neurologicamente falando, ela permite com que paciente com lesão física, com algumas lesões cerebrais ou com condições, né, de transtornos associados ao neurodesenvolvimento possam também ser beneficiados com essas propostas de estimulação. Existem 7 fundamentos importantes quando a gente fala de neuroplasticidade. Que a mudança, primeiro entender que a mudança está limitada a situações em que o cérebro está interessado em fazer, ou seja, a gente precisa estar engajado e comprometido com essas possibilidades, que aí é o que chamamos de motivação ou sistema motivacional ou límbico. Quanto mais tentamos, mais motivados e alerta ficamos. Quanto mais acertamos, mais instigados a continuar, a gente vai apresentar esse interesse. E quanto melhor ou pior for o resultado, maior é a mudança. O que realmente muda no cérebro é a força das conexões, né, dos neurônios e que vão atuar sempre em conjunto. Então a gente já falou um pouquinho sobre poda neural e a importância desse processo acontecer lá inicialmente na infância, mas que vai acontecer também pela vida inteira. Alterações nas conexões conduzidas pelo aprendizado aumentam a cooperação entre as células cerebrais. O cérebro fortalece conexões entre grupos de neurônios que representam momentos separados, né, de atividades sucessivas, permitindo aí prever o que vem a seguir. Mudanças iniciais são apenas temporárias, são os fundamentos da neuroplasticidade. Elas só se tornam de fato permanentes quando o cérebro julga os seus resultados. O cérebro muda por ensaios mentais, do mesmo modo e com os mesmos processos que controlam as mudanças que a gente vai adquirir lá no mundo externo. Portanto, a imaginação e a memória também são úteis nesse processo, tá? Por isso que é necessário que a gente exercite. Há pesquisas que apontam que alguns transtornos do processo de envelhecimento acontecem por questões de ordem cultural. Há pesquisas que dizem que nós todos deveríamos, pelo menos, dominar mais de uma língua, fazer atividades físicas com frequência, comer mais legumes e frutas, ter uma vida mais saudável. Culturalmente, a gente acaba tendo um outro processo de envelhecer com alguns prejuízos em função de não termos essa qualidade de vida ideal a esse processo de envelhecimento, né? O ambiente em que a gente encontra-se inserido, ele é crucial
para o desenvolvimento da neuroplasticidade. Ambientes onde a criança fica privada de estimulação faz com que dificuldades aconteçam, mesmo que ela não tenha prejuízos iniciais enquanto neurodesenvolvimento. Se ela tiver o prejuízo do neurodesenvolvimento, as dificuldades se acentuam cada vez mais, tá? Então vamos imaginar a importância que tem, por exemplo, o ambiente onde o aluno encontra-se inserido. Aquele aluno que é instigado a pensar, aquele aluno que é levado a buscar uma resposta para uma atividade, que é instigado a experimentar para achar uma resposta, ele tem um poder muito maior de modificação cerebral do que aquele aluno que você dá respostas prontas, ou a atividade é muito fácil, que não precisa de grande esforço. Portanto, a gente tem que pensar que, nesse contexto, cada um aprende de uma forma diferente. E é nessa forma diferente de aprender que eu preciso pensar em estratégias de ensino e em estratégias de intervenção. Esse ambiente precisa fomentar a plasticidade. É isso que promove as aprendizagens não formais e as aprendizagens assistemáticas, que acontecem na rua, em casa, em outros espaços. A aprendizagem formal e a aprendizagem sistemática acontecem no contexto escolar, onde se tem um programa a ser cumprido, um ambiente, né, com regras delimitadas, com horário a se cumprir, com tempo e conteúdo a se aplicar. Mas como criar um ambiente que favoreça a neuroplasticidade? Primeiro, é importante um ambiente onde aconteça promoção de trocas de ideias. O debate, o discurso é muito importante nesse contexto. Um ambiente onde são compartilhadas ideias favorece essa neuroplasticidade. Criar um espaço dinâmico. O ideal é que os alunos possam desenvolver atividades diversas, que a gente garanta aos nossos alunos o respeito às inteligências múltiplas. Que a gente não centralize a escola apenas na inteligência acadêmica. Que a gente não se preocupe no atendimento em apenas insistir que a criança leia e escreva. Existem outras habilidades adaptativas mais significativas do que esse processo. Não que esse não seja significativo, mas existem inteligências diversas que estão sendo menosprezadas porque a preocupação é ler, escrever e calcular. Proporcione conhecimento. Quanto mais conhecimento, quanto mais experiências os alunos adquirem, mais estarão trabalhando o processo de neuroplasticidade cerebral. Incentive possibilidades para o crescimento e autonomia. A mentalidade de crescimento e autonomia deve ser incentivada todos os dias. O relacionamento entre os alunos, as trocas relacionais, elas favorecem um outro ganho importante que hoje a BNCC defende como competências socioemocionais, que são cada vez mais valorizadas nos espaços escolares. E é preciso que a gente resgate isso, gerando aí crescimento pessoal e profissional nas nossas crianças, adolescentes e adultos. Mas no contexto clínico, como se dá esse processo de neuroplasticidade? Bom, ela pode ser usada na prática clínica e é bastante útil nesse processo, né, em diversas áreas, possibilitando o tratamento para diferentes tipos de lesões, perdas de funções motoras, prevenção de perdas no processo cognitivo devido a algumas lesões ou malformações que podem acontecer naturalmente. O objetivo da proposta de neuroplasticidade na clínica é aumentar, de fato, esse processo de compensação e de plasticidade do cérebro a partir de exercícios que despertem novas conexões ou promovam as sinapses, que são as trocas de informações entre os neurônios. No tocante à reabilitação motora, ela auxilia pacientes com lesões, de modo que as funções prejudicadas pela lesão possam ser melhor desenvolvidas ou compensadas, né, adaptando-se aí a essa nova condição que o paciente apresente. Ela também é utilizada enquanto reabilitação neuropsicológica, adaptando o cérebro conforme as novas demandas que o indivíduo traz. Então, o tempo inteiro a gente pode estar pensando, pode estar fazendo a neuroplasticidade. Importante lembrar que no processo de neuroplasticidade acontecem alterações no número e no tipo de receptores, né, de neurotransmissores. Aumento ou diminuição de dendritos ou terminações nervosas, regeneração de axônio, embora a gente entenda que os processos
de neuroplasticidades em adultos sejam mais limitados em função daquelas janelas de oportunidade que a gente falou, que acontecem com maior força e com maior possibilidade de aprendizado lá na infância. O que não quer dizer que a gente não aprenda a vida inteira. A gente aprende o tempo inteiro, mas o processo vai diminuindo conforme o nosso envelhecimento. Na educação se defende 4 pilares importantes nesse processo que a neurociência traz como exercício para a neuroplasticidade cerebral. Motivação, que está ligado aí ao nosso aprender a conhecer. Prática e experimentação, que está ligado ao aprender a fazer. Neurônios espelhos, que geram empatia, possibilidade de se colocar no lugar do outro, de respeitar esse outro na condição que ele apresenta, que é o aprender a conviver. E o processo de autorregulação que se dá a partir da nossa maturação cerebral, que é o aprender a ser. A gente faz isso o tempo inteiro, né? Entendendo que esse contexto ele tem um significado maior quando as estimulações acontecem nos processos iniciais de desenvolvimento, respeitando as janelas de oportunidade, garantindo a estimulação que a criança precisa enquanto estimulação precoce, em especial de crianças com prejuízo nesses transtornos, né, associados aí a transtornos do neurodesenvolvimento. E a ferramenta que a gente tem colocado desde o início da live, enquanto importante para esse processo, é a ferramenta lúdica, é o jogo, é o recurso material que no contexto infantil faz parte da vivência de qualquer criança. No contexto da adolescência e vida adulta, esse jogo, esse brinquedo ganha uma outra expressão, porque a gente vai agora buscar por ferramentas que sejam motivadoras de engajamento do adolescente e do adulto, que não precisa ser o jogo, mas precisa ser situações que tragam a motivação, fazendo com que o outro se sinta empenhado em querer fazer, em querer melhorar. Tá? Falamos nesse contexto da neuroplasticidade do cérebro social. E ele tem um poder de representação importantíssimo quando a gente fala de algumas condições de prejuízos, como o autismo, como a gente citou, o TDAH, os transtornos específicos da aprendizagem, a deficiência intelectual e até algumas condições de ordem psiquiátrica hoje se justificam por prejuízo em uma ou mais áreas desse cérebro social. O assunto hoje mais estudado nesse processo de estimulação para a neuroplasticidade cerebral são as funções executivas, que a gente também citou e que vale a pena a gente destacar um pouquinho mais nesse momento que a gente ainda tem aqui de conversa. Bom, vamos entender mais uma vez que nesse contexto de trocas neuronais, de ampliação, de remodelação, né, de compensação por alguma perda, o cérebro é o centro que comanda todo o nosso ser. E ele possui alta capacidade de plasticidade, ou neuroplasticidade. Naturalmente isso acontece. Quando a gente tem alguma dificuldade ou algum transtorno, seja porque já nasceu com você ou foi adquirido por uma condição traumática ao longo da vida, a gente precisa cada vez mais propor um ambiente que tenha possibilidade de estimulação que gere modificação ou estimulação para essa plasticidade. Células nervosas mudam em função dos estímulos que recebem. Mais estímulos gera mais redes neurais ou novas conexões. Isso se dá o tempo inteiro, da hora que a gente nasce à hora que a gente morre. Entendendo que nos 7 anos iniciais de vida esse processo acontece com muito mais força e com muito mais garantia de novos saberes e novas aprendizagens. Cognição, nesse sentido, é a nossa capacidade de aprender a partir de todas as sensações ou percepções que a gente tem. Então a gente diz que cognição é a aprendizagem que se dá pelas diversas vias sensoriais. Então cada um aprende do seu jeito. Por isso que a gente falou durante a nossa conversa que alunos no contexto de escola, pacientes ou alunos no consultório ou nos espaços institucionais também apresentam formas distintas de aprender. E aprender não é só ler, escrever e calcular. Aprender é tornar-se hábil a desenvolver competências ou habilidades para se tornar independente, autônomo, para ser o gestor da sua própria vida. Então, quando a gente passar a observar no processo de avaliação qual o melhor caminho para essa criança, ou adolescente ou adulto aprender,
a minha intervenção, o meu recurso lúdico, o meu recurso qualquer que eu esteja usando para intervir junto a esse sujeito, ganhará um novo significado. Alguns aprendem melhor vendo, outros aprendem melhor ouvindo, outros aprendem melhor com atividades mais dinâmicas que tragam movimento, tá? Isso é o predomínio do que é considerado o melhor caminho para se levar esse processo de mediação para esse saber. Há um grande estudioso que fala muito dessa condição de mediação, que não é apenas o Vygotsky, mas um outro chamado Raven Forstein. E ele fala da teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. Ele diz que nós usamos um percentual mínimo do que a gente pode usar. Em função de tudo estar perfeito em nós, enquanto integridade sensorial ou neural, a gente não usa o nosso potencial máximo. Que se a gente se propuser a usar ou a fazer qualquer coisa que a gente acha que não é capaz de fazer, a gente consegue fazer com louvor. Basta que a gente se sinta motivado a esse processo. E isso acontece enquanto garantia de neuroplasticidade ou de ganhos neurais, quando o processo de mediação se dá de forma também positiva. Então é importante entender que aprender, como o Vitor da Fonseca defende, e como o Raven Forstein defende, como o Vygotsky defendia, como o Piaget defendia, como o Vallon defendia, cada um na sua área de defesa, seja maturação cerebral, seja afetividade, seja mediação como processo de intervenção, o aprender ele envolve a simultaneidade de uma integridade neurobiológica e, acima de tudo, a presença de um contexto social que seja facilitador. Essa é uma citação do Vitor da Fonseca, quando ele defende que, independente da condição neurológica que você apresenta, o ambiente tem que ser cada vez mais propício a esses estímulos que gerem possibilidades neuronais, que gerem possibilidades de modificação. E quando a gente se depara com situações prazerosas, como é a ludicidade, como é o recurso que me atrai, o assunto que me interessa, a gente está buscando o que a gente acabou de falar, que é o sistema límbico motivacional, para que esse processo seja de fato levado a atingir o que chamamos de circuito do prazer. No nosso córtex cerebral, a gente pode identificar diversas áreas relacionadas à atividade motora, com atividade sensitiva, com, equilíbrio, julgamento, área visual, memória e aquela também relacionada com o nosso comportamento emocional, que está aí no que a gente acabou de falar como função executiva, que é o córtex pré-frontal. Esse conjunto chamado cérebro social, que a gente pontuou e falou sobre cada um dos elementos, ele faz com que essa motivação, esse engajamento aconteça. Mas é preciso que eu, que estou no processo de mediação, seja terapeuta, psicólogo, pai, professor, psicopedagogo, fonoaudiólogo, seja lá quem for, ele vá de encontro aos interesses da criança inicialmente. Ele comece nesse processo que interessa a ela. Quando lá no autismo eu digo, vá pelo hiperfoco, esse é o caminho. Lá nos outros processos de intervenção, comece por um assunto que interessa a criança. Comece por aquilo que ela já sabe fazer. Quando você entra nessa linha, que é o elemento de motivação, eu me sinto prazeroso, eu me sinto exitoso em fazer com sucesso aquilo que me desafiaram a fazer, as outras dificuldades que eu tenho vão sendo elementos de superação muito mais fácil, porque eu já sei que eu consigo alguma coisa. Quando eu vou sempre por aquilo que é de dificuldade, porque a criança é sempre levada a se frustrar ou a não conseguir resolver como se espera, eu acabo gerando aí, além de uma autoestima baixa, eu gero também aí um poder de desistência maior, de desmotivação. E quando você perde a motivação, você perde o engajamento com a atividade. Para a gente fechar, nós temos ainda 10 minutos. Eu vou falar sobre 3 teorias dentro da neuroplasticidade cerebral que é importante que a gente conheça. Teoria da mente, teoria da função executiva e teoria da coerência central. E para isso eu preciso descrever o percurso da informação que nos chega pelas vias sensoriais, que é chamado de input sensorial, até chegar à nossa saída sensorial, motora ou linguística, que é o output sensorial. Então, o percurso da informação ele acontece quando a informação chega por qualquer via sensorial
Aí a gente já chamou de cognição esse processo de recepção dos estímulos. Essa informação chega, o corpo caloso recebe, ele vai detectar essa informação que chegou, né? Se ela estiver alterada, todo o processo vai ser alterado, mas naturalmente ele vai detectar essa informação, ele vai processar essa informação, ele vai comparar essa informação que chegou com alguma informação guardada na memória a longo prazo. Conforme ele comparou, ele vai transformar essa informação em um sistema simbólico reconhecível, dando atenção nessa transformação para o processo que vai detectar aí as regularidades dessa informação que chegou, gerando a discriminação das características e singularidades dessa informação registrada. Esse processo de detecção da informação, de transformação, de atenção sobre as regularidades e de discriminação está dentro do que chamamos de teoria da coerência central, que é a percepção de partes para a compreensão do todo, tá? Então, partindo desse processo, chegou na discriminação das características e singularidades, ele agora vai associar essa informação com dados guardados na memória a longo prazo e na memória de trabalho, que está na função executiva. Conforme ele associou esses dados, ele agora vai integrar essa informação que chegou àquela informação que já existe lá, transformando um saber que já existia ou gerando um novo saber. Esse processo de associação dos dados anteriores com a integração é o que chamamos de teoria da mente, que dá em nós a capacidade de olhar para o outro, de interpretar esse outro, mesmo que ele não fale nada, colocando a cada um de nós no lugar desse outro, entendendo que esse outro pensa ou sente diferente de mim, tem uma mente diferente da minha. E aí é quando eu desenvolvo a capacidade empática, que é chamado de teoria da mente. E esse conjunto inteiro, desde a entrada sensorial até a saída da informação, é chamado de teoria da função executiva. Quando acontece falhas na entrada ou no processo de interpretação da informação, a saída, o output sensorial, ou motor, linguístico ou comportamental, também vai sair com prejuízo. Daí a gente tem as respostas inadequadas que alguns transtornos do neurodesenvolvimento podem apresentar enquanto respostas aos estímulos do meio, como o autista que se desconforta com o barulho, o TDAH que não sabe administrar bem algumas frustrações ou negativas. De ordem geral, nós temos o estímulo sensorial, que dentro do contexto da teoria da coerência central, que percebe parte de um detalhe para entender o todo, ele vai ser percebido enquanto estímulo, buscando a partir de uma capacidade de integrar informações e detalhes até chegar a gerar um conceito. A partir disso, nós temos a comparação com outros estímulos, que, junto com as respostas dadas após a comparação, é chamado de teoria da função executiva. E esse contexto de entender a informação e de se colocar no lugar do outro, né, de forma empática, é a chamada teoria da mente. Esse conjunto inteiro em prejuízo gera o que a gente tem como disfunção cognitiva, ou prejuízo no processo de aprender pelo uso das nossas vias sensoriais, tá? Graças ao processo de intervenção, ao processo lúdico, a ferramenta de intervenção que a gente utiliza, é que a gente pode propor a remodelação, a recomposição, a transformação dessas áreas em prejuízos em áreas com menos prejuízos, gerando aí comportamentos sociais mais adequados, transformando dificuldades em capacidades, aprendizagens sistemáticas e assistemáticas, que dê ao sujeito a condição de ser um sujeito adaptado ou adaptável, que é o que a gente chama de condutas ou habilidades adaptativas. Por isso que utilizamos o recurso lúdico, porque ele é a nossa maior e melhor ferramenta. Se a gente consegue identificar os objetivos de cada recurso, seja um jogo de cores, seja um jogo de desafio mental, seja um jogo de estratégias lógicas, seja um jogo de encaixes que demanda percepção visual e coordenação motora,
seja um jogo de raciocínio lógico matemático, seja um jogo que desperte a capacidade de criatividade, imaginação e fantasia, seja um jogo de leitura ou de escrita, seja um jogo apenas de associação de imagens, ou um jogo que gere possibilidades de invenção e de criação, até aqueles onde eu tenha situações de dificuldades como labirintos, como estratégias visuais para entender o ambiente, como jogos que controlem as nossas emoções e comportamentos, tudo isso está dentro do processo que a gente defende como processo de mediação, que é necessário para que as novas redes neurais aconteçam, para que redes neurais em prejuízo se modifiquem e o processo de recomposição, de remodelação, de compensação cerebral aconteça, que a gente chamou nessa live de neuroplasticidade cerebral, que se dá a partir das nossas ferramentas de intervenção clínica e institucional. E também se dá por aquilo que é continuado nos espaços não formais, né, como o ambiente domiciliar, a partir das intervenções que a família aplica, né, posterior ao processo de orientação que cada profissional propõe a cada família, dependendo de cada condição diagnóstica de seus filhos. Por isso que é importante que a gente compreenda o real significado do recurso lúdico dentro do processo de intervenção que eu queira, seja ele de ordem clínica ou institucional. Acho que foi mais ou menos esse nosso tema, neuroplasticidade e ludicidade. Eu queria deixar como dica de leitura 2 livros bem interessantes, que é o Guia Prático de Neuroeducação, onde se propõe, a partir de estudos da neurociência, da neuropsicopedagogia, da psicologia, ferramentas diversas para o entendimento de como esse cérebro funciona, porque é necessário que, mesmo que de forma simples, a gente compreenda o processo de funcionamento cerebral. Só assim a gente vai ser gerador de possibilidades de crescimento para essa criança. E esse livro, Criatividade e Cérebro, que é um livro bem interessante, também mostrando como a gente pode transformar estratégias do dia a dia em estratégias de significado, independente da idade ou daquilo que a gente precisa estimular em cada sujeito. Então, essa foi mais uma contribuição do professor Wilson Cândido e mais estímulos para cada um de vocês. Eu espero que as lives estejam auxiliando a cada um de forma especial, para que a gente também não se conforme apenas em escutar o que alguém está falando enquanto palestra, enquanto bate-papo de internet, mas que também mergulhe no universo da leitura, que é o que a gente tem mais em falha hoje, para entendermos todos os processos. Piaget, Vygotsky, Vallon, a Júlia Guerra não estão fora de moda, continuam sendo ainda nossos guias para esses estudos. Tá? Tudo que foi dito durante aqueles estudos hoje se renovam com outras palavras, com outros teóricos, mas na mesma linha de pensamento. Piaget falava de maturação cerebral. Vygotsky falava da importância de mediação dos contextos sociais, que ele defendia como socio-interacionismo. Vallon falava sobre a afetividade enquanto elemento de motivação que gerava a possibilidade de aprender. Freud falava sobre a teoria psicossexual de algumas vivências infantis, quando mal resolvidas, poderiam trazer traumas ao longo da vida. A Júlia Guerra defendia a importância das questões de ordem psicomotora, junto com outros estudiosos famosos também, Vallon, Piaget, que também defendia áreas similares. Então, a Ausubel falava sobre aprendizagem significativa, que é o que a gente está conversando hoje, quando a gente leva para o outro alguma questão que interessa a ele, que gera motivação. Tudo isso é importante que a gente conheça, para que a gente entenda que esses teóricos continuam cada vez mais atuais, dentro do que a gente chama hoje como neurociência. E a gente conversou sobre neuroplasticidade e ludicidade, trazendo a neurociência como nosso elemento norteador, no contexto de sala de aula, no contexto de atendimento clínico ou institucional. Tá? Espero mais uma vez ter colaborado. Amanhã temos outra live, já vou postar no Instagram. E essa live fica salva no Instagram e nos meus canais Facebook e YouTube. Abraços e até amanhã.